Bem-vindas, neste momento só mulheres, então bem-vindas a esta work talk acerca das viúvas negras, viúvas cinza e viúvas brancas. Este tema é importante para mim porque fiz um experimento uma pesquisa muito importante, muito poderosa começou em 2019 e que terminou no final de 2020 e agora é um ano após esse experimento ter terminado. O meu nome é Vera O que que é Franco, um nome? Parece eu que sou faz sentido. treinadora de Possibility Management e coach e, e vou fazer esta work talk com vocês. Quem que vai ajudar? A Vera. Olá, Renan, bem-vindo. Afinal, não somos só mulheres, temos um homem Olá, nesta. boa tarde. Boa tarde, bom dia. Então, vamos começar com as distinções básicas. O que são as viúvas? E a qualquer altura que vocês queiram, por favor, me façam perguntas, porque é com as vossas perguntas que este espaço se vai desenvolver. Então, primeiro que tudo, as viúvas veio do nome original daquela aranha chamada viúva negra, e é uma aranha, portanto, que na língua portuguesa é viúva no feminino, porque aranha é feminina. Então, a aranha viúva negra, ela copula com o macho e mata ele logo a seguir. Então, foi baseado neste comportamento que existe na natureza o nome desta estratégia de sobrevivência. Então, primeiro que tudo, quando falo de viúva branca, viúva cinza ou viúva negra, é tudo parte da caixa. A caixa, para as pessoas que não fizeram Expand the Box e que estão a ouvir esta gravação, é o conjunto de todas as estratégias de sobrevivência, das opiniões, dos comportamentos, dos hábitos que fazem parte, o que as pessoas chamam normalmente a personalidade, ou o ego, ou a zona de conforto. Em Possibility Management nós chamamos caixa. Chamamos de caixa porque para dar aquela noção de que a caixa não está viva. A caixa é mesmo uma caixa, é um conjunto de programação. Então, a Viúva Negra faz parte dessa estratégia. Então, quer dizer que quem é viúva negra, branca ou cinza é viúva negra, branca para sempre. Então, eu quero me apresentar, sou Vera e sou viúva branca, quase a ser viúva cinza. E estou em recuperação, é como os alcoólicos. Se vocês conhecem alguém que tenha recuperado de alcoolismo e tenha feito aqueles 12 passos dos alcoólicos anónimos, vocês podem saber que os alcoólicos nunca vão dizer que já não são alcoólicos. O que eles dizem é: eu sou um alcoólico em recuperação. Mesmo que já não tenham bebido álcool durante 30 anos. Dizem isso quando se apresentam, quando querem tomar responsabilidade radical pela sua vida, dizem isto. Então, eu digo também, eu sou uma viúva quase cinza em recuperação. E eu digo que isto vai ser, vão ser, se você é uma viúva branca, negra ou cinza, você vai ser uma viúva branca, negra ou cinza para o resto da sua vida. Porquê? Porque essas estratégias você não as perde, mesmo que recupere a sua responsabilidade, mesmo que resgate a sua responsabilidade, mesmo que cresça e tome responsabilidade pela sua energia sexual, essas competências desenvolvidas durante essa fase de desenvolvimento dessas estratégias vai estar sempre com você. Da mesma forma como uma pessoa que esteja sempre, por exemplo, uma pessoa que esteja desenvolvida a competência de saber o que é que as outras pessoas todas sentem, é muito sensível aos sentimentos das outras pessoas, porque cresceu num ambiente em que havia bastante violência, bastante intensidade emocional.
a criança muitas vezes desenvolve uma hipersensibilidade às emoções, para a mudança rápida das emoções. Então, essa competência vai sempre existir naquela pessoa até que a pessoa morra de estar sensível às emoções das outras pessoas. Isto é exatamente a mesma coisa em relação à nossa energia sexual. Vou fazer aqui uma pausa. Jennifer, vou fazer você como co-host, ok? Porque assim, quando as pessoas estiverem chegando e houver algum problema, elas podem entrar com você. Tá bom? Ok, obrigada. Tá ok, tá bom. Obrigada. Alguma questão até agora? Nos básicos mesmo do que é... Ok, obrigada. Então, nós começámos a identificar estas primeiras estratégias. Qualquer estratégia de viúva, branca, cinza ou negra, é usar a energia sexual. Na verdade, é manipular a nossa própria energia sexual, então, neste caso, a sua própria energia sexual, nos seus comportamentos, no seu estado de ego de adulto. E esta estratégia começa muito com as crianças quando são muito, muito, muito pequeninas. E vou falar disso um pouquinho. Então, qualquer estratégia que envolva a mistura da sua energia sexual com um comportamento, nós chamamos isso uma estratégia de viúva. Agora, as cores viúva negra, viúva cinza e viúva branca dependem do nível de intensidade dessa mistura e do propósito. Vamos começar com a viúva negra. A viúva negra é uma estratégia de sobrevivência que é muito associada às pessoas, isto são mulheres e homens, que foram abusadas sexualmente quando criança. O abuso sexual não vai dar automaticamente a um comportamento de viúva negra, mas todas as viúvas negras que eu conheci tiveram uma forte componente de abuso sexual quando eram crianças. E não só sexual. E quando eu digo abuso sexual, não é só abuso sexual físico. Também é abuso sexual energético. E vamos falar também disso. Porque na cultura moderna, nós não temos, na presente cultura, nós não temos suficientemente distinções suficientemente claras acerca da sexualidade, e mesmo a nível físico, não, então a nível energético ainda menos. É muito tabu e tudo o que se passa na sexualidade das mulheres, dos homens, dos adolescentes, é ainda muito baseado nos costumes tradicionais da cultura em que nós vivemos. Então, se a cultura é mais tradicionalista, é completamente diferente se uma cultura menos tradicionalista. Mas em qualquer, a não ser talvez em algumas tradições tântricas indianas, a sexualidade ainda é muito, muito tabu. Então, abuso sexual existe. E abuso sexual existe energeticamente, para além do abuso sexual físico, porque as crianças nascem com pais não iniciados. Então, os pais não iniciados não têm essas distinções de energia sexual e transferem para os filhos os mesmos comportamentos. Por isso é que nós vamos parar com esta work talk, e eu tenciono dar essa clareza para as pessoas começarem a entrarem no parar desse ciclo de transferência dessa confusão, dessa mistura e essa irresponsabilidade com a energia sexual. Então, viúva negra. Viúva negra, o principal propósito de uma viúva negra é tomar vingança. Porque e as viúvas negras normalmente não se encontram, não vêm para... é muito raro uma viúva negra ir para um treinamento, um workshop, mesmo transformador. Algumas viúvas negras podem ir a alguns workshops, mas são workshops de métodos, aprendem uma coisa nova, mas aqueles transformadores mesmo de desenvolvimento pessoal, normalmente as viúvas negras não vão. Porquê? Porque a vida de uma viúva negra, inconscientemente, completamente invisível, até muitas vezes para essa pessoa,
é dedicada à vingança. E, por exemplo, vocês podem ver, há uma série muito popular que agora anda, que se chama The Witcher, com um homem de cabelo branco. No primeiro episódio, nos primeiros 2 ou 3 episódios do Witcher, da primeira série, o Witcher conhece uma mulher com quem até se apaixona ou qualquer coisa assim. E essa mulher, acho que se chamava Renat, não, já não me lembro do nome dela, mas a primeira mulher, que era uma princesa, ela tem a sua vida completamente dedicada à vingança do que fizeram a ela quando ela era criança. E ela não consegue se desapegar desse propósito, mesmo como é adulta, quer na mesma vingar-se do homem que lhe fez mal, e o Witcher oferece-lhe uma saída, assim, porque é que não tentas ser feliz? Tu agora és adulta, sabes tomar conta de ti própria, e ela escolhe não viver, ela escolhe ou morte ou vingança. Então é isto que acontece quando as pessoas têm esse compromisso à vingança. As viúvas negras têm compromisso muito forte para se vingarem. Muitas vezes, e esse é que é o grande problema, é que muitas vezes esse compromisso é invisível até para a própria viúva negra. E ela pensa que não, que está a fazer aquilo, ou que está a ter justiça, ou é que está a lutar pelas mulheres, ou está a lutar pelos homens, mas o que está mesmo a acontecer, o propósito invisível, é vingança. Por isso é que temos muitos fóruns de homens, há até aqueles grupos dos homens que são tantos por aí cujo propósito deles é reclamar a masculinidade porque eles se consideram que têm um dever de serem satisfeitos sexualmente por uma mulher, e então toda essa união, mas há de descobrir isto, há grupos de homens muito grandes, assim, milhões de homens na internet, que é exatamente de nós temos o direito de sermos satisfeitos pelas mulheres sexualmente e nós vamos lutar pelos nossos direitos, em vez de ser um privilégio de ter um relacionamento sexual com outra pessoa. É um direito e o feminismo é mau porque as mulheres agora não nos dão sexo e elas têm de nos dar sexo. Este tipo de comportamento, o que está mesmo por baixo é toda uma vingança que está no compromisso dessas pessoas. Portanto, existe nos homens uma grande vingança e ódio contra as mulheres, e nas mulheres um grande ódio contra os homens. Eu digo isto muito de uma forma um bocado cândida, mas eu descobri, eu pensava, eu tenho um relacionamento com homens muito bom, ótimo, a maior parte dos meus amigos são homens, e sempre, nunca dizia que eu odeio homem, não, nunca. Durante este processo da viúva branca que eu passei, eu descobri onde é que está na minha sombra, na minha parte inconsciente, esse ódio aos homens. E esse ódio vem de gerações e gerações e gerações de mulheres sofrendo pela mão dos homens. E então, isto é para dizer que nós todos temos isso dentro do nosso sistema. Vocês, como mulheres, se não trabalhou nessa componente ancestral, até familiar, porque tem a ver com o patriarcado, não é? De tudo o que implica o patriarcado na vida de uma mulher, vocês têm, vos garanto, a algum grau, uma parte de vocês secreta em que vocês odeiam os homens. E a mesma coisa para os homens. Homem, se você não trabalhou já completamente sobre isto, neste aspecto, você tem uma parte secreta de você que você odeia as mulheres. Porquê? Porque no patriarcado, ambos os sexos sofrem. E são as mulheres que criam os homens no patriarcado.
por gerações e gerações e gerações. Quando existe um menino, o menino é criado pela mãe, dentro do patriarcado. Então, é uma prisão para os dois sexos, e que se expressa de formas muito diferentes. Nas mulheres é mais óbvia a opressão, porque é muito mais externa, é sobre o corpo, é sobre o dinheiro, é sobre o tempo de fala, e nos homens é muito mais interna. Os homens não podem ser eles próprios, porque só existe uma forma aceita de ser homem no patriarcado, que é ser um patriarca. Ou seja, eu não vou falar muito mais acerca disso, é uma work talk diferente, mas isso fomenta o ódio completamente inconsciente em todo o mundo. Eu vou dizer mesmo assim, todas as pessoas que cresceram no patriarcado têm esta componente. Então a viúva negra tem um ódio, tem esta parte com uma parte desta vida que elas viveram, que é completamente tingida, completamente torcida pela experiência de abuso sexual. Então, normalmente, como vocês reconhecem uma viúva negra, é um homem ou mulher que normalmente se senta mesmo em frente à figura da autoridade. Então, se é uma mulher ser num círculo, senta mesmo ao oposto ao homem alfa da sala, assim normalmente usando roupas muito audazes para receber a atenção dessa figura da autoridade, naquela de, se eu tiver a sua atenção, eu consigo enrolar você no meu dedo e você não tem poder. Eu tenho poder sobre você. Porque se a mulher tem poder sobre o homem alfa, então ela tem poder sobre o quarto, a sala inteira. E a mesma coisa com o homem. Se o homem tiver poder sobre a mulher alfa de uma sala inteira, ele tem poder sobre a sala inteira. Então, normalmente, vocês veem as viúvas negras muito mais usando aquelas roupas mais de pele ou látex, coisas muito mais agressivas, porque a energia da viúva negra é uma energia muito mais predadora, de predador. Então, muitas vezes, essas pessoas normalmente não vêm a muitos workshops, como eu disse, de transformação. O que acontece depois, quando uma viúva branca, homem ou mulher, agarram a energia de uma pessoa, agarram a atenção dela, é mais para controlar essa pessoa, se vingar e normalmente usar essa pessoa para uma tarefa qualquer, e depois não preciso mais de você, é como deixar ele no esgoto, basicamente. E eu não tenho ainda uma grande conclusão acerca das viúvas negras, mas o consenso no Impossibility Management é que a condição da viúva negra é bastante terminal. Ou seja, é necessário a pessoa mudar completamente o propósito de vida dela, inconsciente. A maior parte das viúvas negras, elas preferem morrer a libertarem esse compromisso de vingança. Porque eu já tive alguns processos de cura emocional com pessoas que tinham vingança de outra coisa, e o que acontece é que há um momento em que a pessoa quer morrer, quando é abusada sexualmente, ela quer morrer, prefere morrer. E a única razão dela viver, o único poder dessa viúva negra poder fazer alguma coisa na vida é poder se vingar. Não existe mais nada. E essa vingança dá força. Vocês veem filmes como John Wick e coisas assim de ação em que aquela pessoa só existe para se vingar. Isso dá uma força muito grande. Então, liberar-se dessa força é muito difícil. E então, nunca vi uma viúva negra a sair, a dizer, ok, eu vou mudar a minha vida toda, eu vou matar esta parte de mim e vou deixar outra coisa acontecer. Mas a pesquisa da Viúva Branca ainda é muito recente
não há muita gente a fazer o experimento que eu fiz, então não quero, quer dizer, não quero condenar à morte completamente essa condição de viúva negra. Alguma pergunta acerca da viúva negra? Ok. Viúva cinza. A viúva cinza é um pouquinho mais inocente do que a viúva negra, mas é só mesmo um pouquinho. A viúva cinza é uma mulher ou um homem que soltam tanta energia sexual no espaço. É quase, eles não sabem estar num espaço sem serem sexo, basicamente, sem terem muito essa... se uma viúva cinza entra numa sala, todo mundo olha para ela e fica também com a energia sexual delas, das pessoas que vêm, ficam ativadas. O propósito é não só ativar a atenção, mas ativar o eros, a energia erótica e o sexo das pessoas. E é uma forma é uma estratégia de sobrevivência para se sentir segura, para ter poder no espaço e manipular o espaço para essa pessoa poder falar, normalmente para as pessoas lhe darem muita atenção. E essa atenção é manipulada, completamente calculada. Viúva cinza é como, sei lá, a Rihanna. A Rihanna veste qualquer coisa e aquilo é sexo, é mesmo. Quase que ela não veste nada que não é só, ela está linda, ela está elegante. Não, é sexo. E porque a premissa da viúva cinza é, se você olhar para mim e interagir comigo, talvez nós vamos ter o sexo. É uma promessa muito energética, não é de palavras. E funciona muito, muito bem, porque na cultura moderna existe quase uma celebração do sexo e da interação com promessa ou inuendo ou de fantasia de sexo com essa pessoa. Quase todas as celebridades de atrizes e atores e de música pop ou até de algumas músicas de R&B e hip hop tem muito toca muito nessa fantasia de você pode ser como eu, pode ter sexo comigo, olha para aqui, Anaconda, todas esses vídeos super carregadíssimos de sexo. E essas pessoas também, normalmente, aliás, como é que essa viúva cinza se desenvolve? Também por abuso sexual. Normalmente, esse abuso sexual é mais energético do que físico, também existe abuso sexual físico na viúva cinza, mas é abuso sexual mais energético. E eu posso dar, por exemplo, o meu exemplo foi um abuso sexual mais energético do que físico, e o que isso que cria é quando toque ou interação sexual acontece demasiado cedo para a cabeça, para o desenvolvimento psicológico e do corpo da criança, que ela se confunde, não sabe se o corpo é dela, se o corpo é se ela pode dizer que não, se a criança pode dizer que sim, e confunde o que é o dela e o que é dos outros. Há uma confusão acerca da energia sexual e uma sobrenormalização, uma hipernormalização da erótica em todas as interações. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Até eu descobrir, me recordar, aliás, estava há 2 anos atrás no Brasil, depois de uma série de treinamentos em Florianópolis, que depois de processos de cura emocional, me surgiu a memória desse abuso sexual, principalmente energético, mas também tinha uma parte física, por uma pessoa que era muito próxima a mim e que eu admirava muito. E isso que criou foi uma confusão do género,
E é isso que a criança aprende. É assim que eu devo tratar as pessoas que eu gosto muito, porque é assim que elas estão tratando a mim. E fica um bocado inconsciente. A pessoa cresce, funciona, dar o charme, o charminho, a sedução, vestir-se de uma maneira super sexy. Isso funciona para receber a atenção das pessoas. Então, a pessoa não deixa de fazer e começa a ser a única forma que essa pessoa conhece para estar no mundo. Essa é a viúva negra. Alguma pergunta acerca... Não, da viúva cinza. Alguma pergunta acerca da viúva cinza? Estou a fazer assim muito básico. Podemos falar mais. Ok. Eu acho que há muita viúva cinza no Brasil. Exatamente porque é muito glorificado o culto do corpo, o culto do sexo, da sexualidade. Mas eu creio, não sei se a maior parte é viúva branca ou viúva cinza. Vamos ver. Então, viúva... Diz. Aproveitando que você falou da coisa da cultura brasileira, eu acho importante trazer, e queria tua percepção nesse sentido, né? Eu vejo na cultura e na mídia no Brasil essa objetificação da mulher, né? E uma forma de ter que enquadrar a mulher neste padrão sensual, sexual. Então, sim, tem isso na cultura, mas assim, você vê na mídia constantemente, ali definindo um padrão. Então, minha pergunta é, o quanto este molde cultural pode interferir, mesmo quando você eventualmente não tem esse histórico tão precoce de um abuso energético e tal? Sim. Bem, eu acho que, assim, claro, essa pressão social, vamos ver, de uma criança que cresce vendo só, sei lá, concursos do bumbum dourado e de muita pressão de ter o corpo assim, ter o corpo assado, ter os peitos de um certo tamanho, de olhar para... E de identificar isso como isso é ser mulher, uma mulher. Claro que isso vai influenciar essa criança, neste caso estava a falar mais de mulher, mas também com homem, de ter o corpo em V e de ter os abdominais ou não sei o quê, ou de poder ter músculos. Também acontece, embora provavelmente no Brasil um pouquinho menos para os homens, mas claro que influencia. Mas a coisa que influencia mais é a falta de clareza da energia sexual na vida da criança. E isto é muito difícil para as pessoas aceitarem, porque elas podem até eu próprio assim, não, nunca aconteceu nada disso na minha vida. Não aconteceu, não, eu sou só uma pessoa muito sexual e gosto muito, fiz muito tantra, eu nunca tive nenhum problema com a minha vida, até que me lembrei, até que, não sei, eu tinha completamente apagado essa memória da minha vida. E eu acho que isso é o que acontece à maior parte das pessoas. Elas apagam, as crianças apagam da memória. E então nunca aconteceu nada. E quando elas fazem muitas vezes este processo de cura emocional e de crescimento, elas muitas vezes se vão recordar, se vão lembrar de um evento que aconteceu que de facto era abusivo, mas não, pode ser uma coisa eu vou dizer pequena em relação a ser atacada no meio da rua à noite e ter sido violentada, estuprada. Então, uma coisa pode ser, por exemplo, a maior parte das culturas latinas, as crianças existe uma expectativa que as crianças devem beijar estranhos. Em Portugal, e acho que também no Brasil, você encontra uma pessoa completamente nova e beijinho na cara, não é? Na Itália, 3 beijinhos, depois há uns que são 4 beijinhos. E quantas vezes não existem aquelas histórias das crianças terem de dar beijinho a pessoas que elas não querem? Como aquele
tio, assim, meio estranho, muito peganhente, aquelas pessoas que têm uma energia assim muito mais predadora. E as crianças sentem isso, não quer dar beijinho à avó, não quer dar beijinho. E os pais normalmente forçam as crianças a fazer isso. Agora, pode ser que nem todas as famílias e nem todas as circunstâncias isso foi abusivo dessa forma sexual, mas existem muitos casos em que membros familiares da família e até amigos ou vizinhos têm essa energia predadora, sexualmente predadora, que os pais não identificam, porque não têm essas distinções, só identificam coisas mesmo abusivas, mesmo assim taradas, mas não conseguem distinguir as coisas mais subtis e então forçam a criança a ter um certo tipo de intimidade com essas pessoas. E isso às vezes basta para pôr na criança uma espécie de esta impressão que eu tenho, isto é normal, eu devia sentir isto. Ou isto é problema meu. E normalizam essa troca de energia sexual com inconsciente, com um adulto. Então vamos falar um pouquinho de energia sexual. A energia sexual pode ter erótica ou não. A energia sexual pode tornar o corpo físico, como é que vocês dizem no Brasil? Aroused, excitado, quando o corpo fica excitado sexualmente, ok? A energia sexual pode levar à excitação física sexual, mas não tem de. A energia sexual é uma energia vital, é energia para projetos, é uma energia, uma radiância que tem muito a ver com o mundo físico e o mundo energético. E pode às vezes incluir energia erótica ou não. Então, normalmente, e na cultura moderna, as pessoas só falam de energia sexual quando tem a ver com sedução, quando tem a ver com essa excitação física. Mas, na verdade, existe muito mais a acontecer. Por exemplo, a energia sexual é uma espécie de cobertura num bolo, não é? Você tem um bolo, depois tem uma cobertura ainda especial, mais docinha ou mais delicada. É exatamente isso, a energia sexual. É por exemplo, o colocar um certo ênfase, ou uma certa, colocar os ombros assim, ou olhar de uma certa forma, ou um brilhozinho no olho, ou o toquezinho no sorriso, e torna um espaço completamente diferente, torna assim o espaço muito mais brilhante e vivo. Vocês sabem o que é que eu estou a falar? É? Ok. Eu e uma parte das viúvas aprendeu a fazer isto e viu que, uau, que lindo, que legal, que fixe, a vida fica muito melhor. Então eu faço uma interação com a minha vizinha e faço troco esta energia sexual, crio esta energia sexual no espaço, essa pessoa fica mais contente, eu fico mais contente. Porque é que eu haveria de parar isto? Porque é exatamente, traz assim uma espécie de radiância especial, uma radiação, um brilho especial. E por isso é que as pessoas não querem parar de fazer, porque sabe bem, porque nós adoramos essa vitalidade dentro do nosso corpo. O problema é quando nós não conseguimos parar de fazer, ou quando estamos a fazer a pessoas que nós não queremos nenhuma interpretação errada, ou quando nós forçamos as crianças a a fazer isso com pessoas que não são apropriadas. Aliás, nenhuma das pessoas são apropriadas para uma criança ter essas trocas de energia sexual. E as crianças começam muito, muito cedo a fazer isso. Vamos falar agora da viúva branca. Viúva branca vem quando é uma estratégia de sobrevivência, quando, por exemplo, começar com uma menina, quando descobre que ela se pode sentar no colo do papá e sorrir da forma
certa, ou encolher os ombrozinhos, ou fazer assim, ou fazerem um certo tipo de caras ou comportamentos, e um sorriso especial, ela recebe mais amor, mais abracinhos, recebe talvez um vestido novo, ou pode brincar com o papá um bocadinho mais, ou numa discussão com os irmãos ou irmãs, não, deixem a vossa irmã, ela é tão bonitinha. E isso acontece muito de forma inconsciente, porque os pais não consideram isso energia sexual. É só bonitinha, é só fofinha, coisa cute. Então isso passa para a criança. Mas o que está a acontecer nesse momento é que a filha está fazendo troca de energia sexual com o pai. Mas porque o pai não é um pai iniciado e não sabe também cuidar da sua energia sexual. Não sabe amparar espaço seguro e neutro sem que a filha, que a criança, tenha de fazer a carinha fofinha, aquela de que nós todos sabemos. Então a criança, vai aprendendo que fazendo esse sorrisinho funciona. Fazendo o fofinho, a vozinha mais criancinha, mantendo o estado de criança misturado com energia sexual, ela cresce com essa energia sexual misturada. E é assim que ela se identifica no mundo. É assim que a viúva branca nasce numa mulher e continua a ser desenvolvida. Mas a mesma coisa com o menino. Quando o menino ouve a mãe, se acolhe muito no corpo dela, às vezes há meninos que fazem festinhas no cabelo da mãe, olhando elas nos olhos, muito olhando elas nos olhos. A mãe não iniciada, ela está trocando energia sexual com o seu próprio filho. Porque então o filho tem essa atenção da mãe e a mãe tem essa atenção do filho. Muitas vezes, mães não iniciadas interpretam um papel muito inconsciente de terem um certo tipo de atenção do filho delas, porque não têm esse tipo de atenção com o marido ou com o parceiro, e então ficam muito nutridas com essa atenção, com os olhos nos olhos e o carinho, e trocam energia sexual com o menino. E o menino cresce usando, e vocês sabem, há homens que são muito assim, que tocam a primeira oportunidade que podem tocar numa mulher no braço, ou inclusive de pôr o cabelo da mulher por trás da orelha dela, mesmo quando não é não é uma estratégia de flirt, a pessoa não está sequer interessada em sexo com aquela pessoa, mas é assim que eles tratam as amigas. Isso é uma energia sexual muito misturada nessa identidade já do homem. Toque, ai, fofinho, muitos abraços. E o que acontece é que as viúvas brancas crescem com este comportamento e não conseguem retirá-lo. Não conseguem parar de fazer. Eu falei isto quando nós estávamos no treinamento no Brasil, mas o que acontece está uma mecânica, está uma espécie de motor sempre a funcionar, sempre a funcionar. Você entra numa sala, se você é mulher, sabe onde os homens todos estão nessa sala, qual é o ângulo de visão que eles têm do seu corpo, qual é a parte de você que você está a ver, e fazer aquele jogo completamente inconsciente de atirar, de pôr um bocadinho da minha atenção sexual naquela pessoa, mas não demais que aquela pessoa pense que eu quero fazer alguma coisa com ela, mas só o suficiente para esse homem olhar para mim e não me ignorar, por exemplo. Então todas as mulheres, e os homens também fazem muito isso. Eu como sou mulher, tenho mais essa experiência de dar só um pouquinho de energia sexual, mas não de mais, não de menos. E com todas as pessoas, com todos os homens. E isto
é uma preocupação constante que fica inconsciente, mas está a tomar energia, a sua energia, está sempre ali, fazer o ping, eu chamo isso de fazer o ping. Ping, ping, ping. Como é que está com este homem? Como é que está com aquele homem? Como é que está com aquele homem? Mesmo que eu não queira sexo com nenhum deles, não estou interessado no relacionamento, só para poder estar segura. Ou só para poder ter uma voz na mesa, para as pessoas olharem para mim. Uma história, eu vivi numa comunidade intencional no norte da Escócia durante 10 anos. E eu era um bocadinho mais, era viúva branca, mas assim a tender assim para a viúva cinza. Tinha um cabelo mais ruivo do que o meu ruivo natural é muito escuro, um ruivo muito mais vibrante. Eu tinha um cabelo muito comprido, era assim muito grande. As pessoas cumprimentavam o meu cabelo primeiro e depois a mim. Pessoas que me viam todos os dias, mas todos os dias me diziam: então, olá, mulher sexy de cabelos ruivos, ou juba sexy. E eu adorava o meu cabelo e também gostava da atenção. Mas comecei a reparar que, bolas, as pessoas primeiro cumprimentam o meu cabelo e depois é que me cumprimentam a mim. E eu comecei, quando eu fui para aquela comunidade, tinha 26, 27 anos, e quando eu comecei a crescer, a ter estar mais nos 30, comecei a ver que o meu posicionamento nos grupos de trabalho, nos projetos em que eu tinha, continuava a ser, o meu posicionamento era assim, daquela miúda cheia de energia. As pessoas não me ouviam, não ouviam a minha voz como uma contribuição inteligente, necessária, que traz uma perspectiva incrível. Não era, ai, vem para este grupo porque a tua energia é super viva. Ou seja, vem para o nosso grupo para nós nos alimentarmos de energia sexual. Porque era o que eu fazia. Eu libertava para todo mundo, eu cumprimentava os meus amigos, não é todas as pessoas na comunidade, mas os meus amigos, com chapa nos lábios. Mulheres e homens, todo mundo sabia. E a certa altura encontrei um amigo meu que eu já não via há um tempo, e ele, Vera, chapa na boca. E mas eu não sei se queria dar um chapa na boca neste momento, mas era tão comum que eu comecei a perceber que as pessoas eram assim, que elas estavam habituadas e que elas queriam interagir comigo. Então comecei a querer sair desse lugar de, eu sou só aquela miúda, aquela mulher jovem, assim, em inglês eles dizem bubbly, com bolinhas, faz bolinhas, assim, viva, com muita vivacidade, e queria ser séria. E foi muito difícil, ninguém me ouvia. E o que eu reparei é que eu estava sempre inconscientemente a dar esses pings. E isso foram 3 anos a tentar perceber o que é que eu estava a fazer, porque eu não reconhecia. Eu tinha aquela coisa de, não, eu quero ser a mulher que eu sou, não quero esconder a minha sexualidade, mas o que eu estava também a fazer era fazer esses pingos constantemente. Então, a viúva branca, vocês podem ter mais, tender para viúva cinza, ou ser mesmo viúva branca, que é um bocadinho, parece que é mais inocente, mas não é assim tão inocente, porque se baseia na manipulação da própria energia sexual para manipular as situações. E claro que é sempre para sobreviver nessas situações. Então, em vez de eu continuar a falar acerca do que é a viúva branca, digam-me vocês exemplos vossos das suas estratégias de viúva. E o que é que vocês identificam em vocês? Renan. Não, ok. Juliana começou a falar primeiro. Vai lá. Não, vai lá. Tá bom. Antes do treinamento eu não tinha ideia do que eu fazia. Aliás, tinha, mas estava ainda inconsciente. E essa questão de realmente chegar no espaço
e querer ser notada, mas ao mesmo tempo não estou fazendo nada, estou aqui quietinha na minha, ninguém está percebendo, mas a energia exalando, eu realmente querendo ser notada por isso. E também percebo bastante essa questão que você falou de querer atrair a atenção de todos os homens, mas ao mesmo tempo não querendo ter troca sexual efetivamente com eles. O que mais que eu faço? Também espaços de... Acho que também tem um pouquinho da viúva cinza, de chegar num espaço de uma festa ou alguma coisa assim, e exalar a energia sexual enquanto eu danço, enquanto eu tô fingindo que eu tô só comigo mesma, na minha energia sexual só comigo, mas não, eu não tô. Eu quero que todo mundo perceba e sinta a minha energia e que sejam atraídos para mim. E eu sei como fazer isso, conscientemente eu sei como fazer isso. E eu percebi que no treinamento mesmo, eu tive um sonho que eu comentei com você até, não sei se você lembra, Sim. que veio essa memória de como eu fui abusada energeticamente, e eu tinha realmente apagado essa memória da minha mente, apaguei, aliás, só veio no sonho, e foi algo muito sutil que despertou isso em mim. Então eu percebo mais esse jogo da energia sexual em ambientes com mais gente, com muitas pessoas. Isso. Juliana, muito obrigada, porque esse exemplo da dança, eu até fiquei com arrepios, era uma coisa que também sempre muito fiz nas danças estáticas, fingir que estou só dançando comigo, mas não, eu estou fazendo um show, mesmo com os olhos fechados, era o meu show completamente para as pessoas verem a minha energia sexual, está mesmo no ponto. Outra pessoa. O que é que vocês fazem mais? Clarissa, vou dar um nome para vocês. Vocês não falam? Nossa, gente, eu como é que tô será você? chocada. Tô em choque com essa aula. Em choque. Porque há 3 anos atrás eu acessei memórias da minha infância, de eventos que aconteceram, e foi muito difícil. E eu venho fazendo processo terapêutico e cuidando disso desde então. Eu comecei a ter acesso a essas memórias depois do meu divórcio, quando eu estava fazendo terapias mais energéticas no corpo e tudo, as memórias vieram. E eu me identifiquei um pouco com todos os padrões que você colocou, dos 3 tipos de viúva. Uhum. Mas a coisa da viúva negra, eu não posso dizer que eu tenho uma iniciativa de vingança assim tão clara, tão forte para dizer que eu estou totalmente fixada nisso, mas alguma nuance, e de todas as outras também. Eu fiquei até em dúvida sobre, não ficou tão claro para mim a diferença da viúva cinza e branca. Uhum. Então tenho essa dúvida, e para mim o que causa um certo estranhamento é perceber que esses padrões estão em mim, mesmo sem eu parecer uma mulher muito sensual do ponto de vista da forma de vestir, porque a minha forma de vestir ela não é muito sensual. Uhum. Mas eu me identifico com essa coisa da forma de falar, de como chamar a atenção num ambiente, seja ele qual for, profissional ou de lazer, essa preocupação em querer ser notada e de querer ter o controle da situação é muito forte em mim. Muito forte. Obrigada, Clarissa. Você fez a distinção entre a viúva branca e a viúva cinza. É que exatamente não tem de ter não tem de libertar tanta energia mais da erótica e sexual, mais da parte que transforma mesmo o espaço e ativa a excitação física, mas é mais sutil. A viúva branca é mais sutil, que é mais
na troca de atenção ou de invasão de espaço, mas não é tão obviamente sexual como o que a Juliana ou eu estávamos descrevendo. Portanto, eu iria dizer que você seria, Clarissa, muito mais uma viúva branca do que a tender para o cinza. Exatamente, não se veste assim de uma forma mais sexual, mas estas pequenas fugas da sua energia para fazer será que aquela pessoa me está a ouvir? Que vocês sentem um medo nisso, não é? Será que não? Será que isto despende muita energia da sua energia vital para a sua vida e está sendo utilizada para sobreviver. Então, considerava mais isso a viúva branca. A viúva branca é mais sutil do que a viúva cinza e, claro, do que a viúva negra. Uma das coisas, por exemplo, que acontece... Porquê que é tão... Eu posso dizer assim, todo mundo que está nesta chamada é uma viúva branca, pelo menos. Porquê? Porque ter troca de energia sexual, olha, não engravida. Não há risco de gravidez. Sabe bem. Ninguém nota. Você pode fazer no shopping, vai ao shopping, está a caminhar na rua, pronto, no shopping, vê assim um homem, olha nos olhos dele e sim, faz logo troca de energia sexual. Nem seja para checar que essa pessoa me achou atraente, eu achei ele atraente. A gente nunca vai ter sexo, mas fizemos sexo psíquico. Agora, 2 segundos. Portanto, as chances de sucesso do sexo psíquico, dessa troca de energia sexual, é quase sempre 100% de sucesso. Ninguém repara, posso fazer isso às escondidas, posso fazer até um bocadinho mais obviamente, não há risco nenhum do meu parceiro se chatear comigo, porque provavelmente ele faz também, e todo mundo faz, então não existe regra, então tem tanto sucesso e melhor, a gente não fica grávida, as mulheres não ficam grávidas com esse tipo de troca, então é por isso que é muito, muito, muito popular. E tão popular que a maior parte das viúvas brancas, e especialmente as cinzas, dizem: ué, porque é que eu vou parar? Não tem mal nenhum. E eu digo: não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, não é mal, nem bom, nem é uma estratégia estúpida, não é, é só uma estratégia. Em vez de ser você a ser você própria e estar com uma pessoa vulneravelmente, de estar ancorada no seu poder, na sua voz, na sua opinião, você tem de ir a subterfúgios sexuais para poder dizer o que você quer, para poder fazer o que você quer. E aí o que faz é uma estratégia, como pessoas que comem muita comida para se sentirem melhor, porque elas não gostam de se sentir tristes. Não é bom nem mau as pessoas fazerem isso, mas é uma incapacidade delas estarem com a sua tristeza. Então aqui é uma incapacidade de você estar completamente presente na sua vida sem de usar esses subterfúgios. Então, essas são as más notícias. Mas as boas notícias é que é possível separar essas coisas sem perder competência sexual, sem perder nenhuma sexualidade em você. Mas o que acontece é que você começa a clarear os espaços onde você vive, onde você habita. Quero ouvir mais pessoas. Quais são as suas estratégias mais frequentes? Eu vou falar. A primeira coisa que eu fiquei mais impressionada foi perceber o quanto eu vejo isso na minha filha já, essa coisinha de mudar a voz, de quando ela chega para a mamãe e fala: ai, mamãe, você tá linda, que ela sabe que ela vai falar isso e aí eu vou abrir para ela, né? Então isso foi um pouco assustador também, olhar para isso, né? E olhar se ela tá fazendo isso, ela tá provavelmente repetindo de mim, né? E também acho que nessas pequenas coisinhas que eu não tinha a menor consciência do quanto
de trazer um pouquinho dessa energia para dentro do espaço e abrir essa qualidade meio luminosa, e eu faço isso. Então, com um olhar, às vezes o jeito que eu olho para a pessoa, ou um elogio que eu jogo no meio de alguma coisa, para a pessoa se abrir e parece que acontece alguma outra coisa. Então, o quanto eu me dei conta que eu faço isso e eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. Parecia uma coisa inocente, mas tem uma manipulação, né, do espaço nesse lugar. Então, para mim, essas foram as coisas que mais me chamaram. E também fiquei pensando nessa coisa de fazer os pins, né? E eu sinto que eu faço um pouco, mas de um outro lado eu tenho um medo. Então, eu acho que eu ao mesmo tempo, só quando eu me sinto segura, eu preciso estar num ambiente que eu me sinto segura, senão eu sinto medo de que as pessoas me vejam. Então, eu vou nesse jogo de me esconder e mostrar, sabe? Mas eu também identifico que em alguns lugares eu faço isso. Uhum. E é isso, obrigada. Obrigada, Giovana. É exatamente isso. Mesmo o comentáriozinho, aquele de vocês, quando saírem desta work talk, podem fazer mesmo, em vez de parar, a não ser que vocês queiram fazer mesmo o experimento que eu fiz, em vez de parar, vocês notem o que é que está mesmo a acontecer, que eu senti a necessidade de dar aqui um brinquedinho, não é? Uma espécie de rebuçado extra. Não é? O rebuçado, a gente não precisa de rebuçado para, não é, no nosso almoço, mas tem que ter um certinho rebuçado. Mas porquê é que nós achamos que tínhamos necessidade de trazer? Porque muitas vezes não é uma espécie de, sei lá, eu quero mesmo dar este rebuçado a esta pessoa porque eu quero trocar energia sexual com ela. Eu sinto, se eu não fizer isto, algo vai acontecer, ou algo não vai acontecer, ou essa pessoa não vai olhar para mim, ou essa não vai me dar o aumento, ou não vai me contratar, ou o que for. O que é que não acontece? O que é que acontece se você não der esse rebuçado extra? Então vocês conseguem receber mais, ter mais atenção ao que é que está realmente a acontecer. Vera, o que é um rebuçado? Ai, um bombom. É um doce de açúcar. Não sei como é que vocês fazem, uma bala? Não. Bombom se é com chocolate. Não, eu sou de açúcar. Sabe aqueles açúcar que vêm embrulhados? É um doce, né? Acho que seria uma balinha, tipo, Uma dar Uma um doce, sobremesa. mas Não, é assim mesmo daquelas que é só mesmo açúcar. Aquelas é mesmo. bala. É bala, pronto, uma bala. Usar uma balinha para. Pronto, balas para mim é tiros, né? Então, ok, ótimo. Francis, qual é que são as suas estratégias? Creio que as suas estratégias são mais subtis. Eu me identifico com as estratégias da Viúva Branca, então eu percebo que tem um pouco dessa vivacidade, esse brilho, essa coisa que pode preencher o espaço. E também na forma como ela vem, na preocupação com a minha própria aparência, né? Enquanto eu estou me arrumando, né? Em tudo, né? Estou atrativa, né? Então existe conscientemente um objetivo de estar bonita, mas é um bonita que passa por algo mais, né? É um bonita apetitosa, assim, tem isso. Não importa se para os outros pareça assim ou não. Eu estou dizendo a partir de mim mesma, como eu sinto, né? E isso não quer dizer usar uma roupa. Não é uma roupa colada, não é uma roupa com brilho, não é uma roupa de oncinha, não é nada disso. Mas é a partir de como eu me olho no espelho, como eu me sinto em relação. Pode ser que tenha mais a ver com a cor que combina uma coisa com a outra do que propriamente o material ou algo que seja reconhecidamente sensual, né? Então eu percebo isso e energeticamente passa um pouco por essa coisa de vida, de uau, né? Assim, e eu vou ficar com essa observação, porque eu tenho a impressão que eu tenho muita coisa para descobrir. Eu nunca tinha olhado para isso dessa forma. Obrigada, Francis. Porque é mesmo, não é muitas vezes a ação em si que é o problema, não é? Só pode sorrir e não passar energia sexual.
mas há sorriso e que você às vezes sabe, não está com uma amiga. Se é uma mulher que está com uma amiga, por exemplo, e que não troca energia sexual com mulher, porque eu, como viúva quase cinzenta, trocava energia sexual também com mulher, mas se você está com uma pessoa que não, completamente segura, que não troca energia sexual nenhuma, com a sua melhor amiga, a sua irmã, e faz um sorriso, esse sorriso não tem energia sexual nenhuma. Mas com qualquer outra pessoa ou homem, tem um certo extra. E esse extra vem da intenção, não é o sorrir ou não sorrir. Então é quase como um pouco difícil identificarmos essas partes em nós, porque a maior parte das pessoas diz que agora não vou sorrir para ninguém, ou já não vou ser uma pessoa feliz, ou não vou tocar em ninguém. O problema não é o toque, mas é identificar a intenção, exatamente o que é que está realmente a acontecer. Especialmente quando é tão normalizado fazer esse charminho, não é? Então você fez mesmo aí a mousse, por qual é que é mesmo o propósito de eu falar este comentário acerca da roupa, ou de ter feito assim no cabelo, de repente, à frente desta pessoa, ou ter molhado os meus lábios. Eles estavam secos. Estavam, mas eles estavam secos se calhar há 1 hora inteira, e você escolheu essa altura certa para fazer o molhar do lábio. É que eu não sei como vocês, mas assim, existe um prazer inerente. Se calhar mais às mulheres do que os homens, eu não sei, porque eu não tenho cabeça de homem, de saber exatamente qual é que é a altura certa de, numa conversa com um homem que nós estamos interessados, de fazer isto, de dar, ou disto, ou de olhar para baixo e depois olhar para cima. Na altura certa, quando acontece, o jogo é perfeito. O jogo do flirt é perfeito. Então, quase que as mulheres que fazem isso muito, elas não conseguem deixar de fazer. E os homens têm a sua versão, não é? Desde a viúva branca, homem, que é de... Vocês já repararam que eles fazem qualquer desculpa para fazerem, para porem o braço para cima, de sim, estou a coçar a minha cabeça, que é para mostrarem o bíceps, não é? E é uma coisa muito, muito, muito frequente, já que fica meio inconsciente, não é? Ele está assim a olhar para você, faz não sei o quê, tipo surf, um surfista assim, está descontraído, ou olha assim um bocado mais forte para você, se é um bocado um charme, um bocado mais adulto, de homem charmoso num iate, não é? Então, tem todos eles também têm a versão de fazer exatamente o silêncio certo, a respiração certa também. Eu posso falar de algumas coisas, mas conheço muito mais o timing da mulher do que do homem. Quem é que quer ir a seguir? Quais são as vossas estratégias mais favoritas? Vamos dizer favoritas. Vou falar. Vai, Cássia. Então, é interessante porque eu consigo observar um pouco da viúva branca, mas tem uma coisa que, assim, tem uma timidez, que eu acho que essa é a grande estratégia da questão, sabe? E aí eu coloco isso, existe mesmo, por exemplo, agora eu fico nervosa em falar, né? Então existe uma timidez que acontece, mas que eu acho que às vezes eu uso essa timidez um pouco para chamar um pouco a atenção, para estar ali mais no meu canto, e mais observadora, né? E, enfim, mas agora é interessante, porque, assim, por exemplo, a questão, se a gente for pensar na questão mesmo do você buscar, né, a atenção para você, né? Então, quando, vamos supor, eu me interesso por X pessoa no ambiente, eu me fecho muito, aí eu não olho, aí eu não... Então, existe sempre, quando existe o interesse, eu me fecho. Isso é bem evidente, assim, eu consigo perceber e eu consigo ficar cada vez mais retraída,
por causa disso. Então, assim, não sei, mas imagino que é um pouco da estratégia da viúva branca, né? É exatamente, é muito mais da estratégia da viúva branca, e a diferença é que não é só não é o comportamento do esconder em si, é o facto de você ter um montão de atenção nessa pessoa. Mesmo que se esteja a esconder e que esteja, você está com a sua atenção, porque a sua energia sexual vai para onde você põe a sua atenção. Mas a energia flui onde a sua atenção vai, não é? E a energia sexual também. Então, exatamente por isso é que eu digo que é uma máquina que está sempre a correr, a fazer o ping, porque não tem até de ter muito do nosso medo ou de nossa preocupação, mas uma parte da nossa atenção, como a Juliana disse, uma parte da atenção está ali a fazer, aquele homem está ali, o outro não, mas é velho demais, só colocar um pouquinho da nossa atenção, da energia sexual lá, já está a usar a energia sexual. E por isso é que eu recomendo muito fazer o processo que eu fiz. Aliás, vou só fazer uma pausa para apresentar o processo que eu fiz e depois vamos ouvir mais pessoas. Eu não conheço forma mais eficaz de descontaminar, é quase uma descontaminação de intenção, que nós queremos falar numa apresentação ou queremos pedir a nossa bebida no café ou queremos fazer qualquer coisa e essa energia de estado de adulto, que é eu quero, eu não quero, está contaminada com essa energia sexual. Fazer essa descontaminação e clarificarmos completamente os espaços, não conheço nenhum método, nenhuma forma mais eficaz do que fazer o que nós em inglês chamamos de cold turkey, que é de parar de fazer tudo. Então, o que isso significa e há 1 ano ou 2 anos, na maior parte das pessoas é entre 1 e 2 anos, mas mínimo 1 ano de não olhar para os olhos dos homens, para mim como mulher, não olhar nos olhos dos homens, não passar tempo mais do que suficiente para a logística de estar aqui, obrigada a Deus, com o homem, não dar beijinho, não dar beijinho na cara, não dar abraço, não dar as mãos, não fazer conchinha, não cuddling, não nenhuma troca de energia sexual, não beber do copo dos outros. Se há um grupo de homens a falar, eu não vou para esse grupo de homens invadir o espaço com a minha energia feminina. Tudo isso durante 1 ano. Eu durante 1 ano não passei tempo, não mandar mensagenzinha back and forth, tipo, para aqui para lá com o meu amigo do outro lado do planeta, aquilo é divertido, não é? Divertido não. Eu quero mostrar energia sexual com ele. Não, para isso tudo durante 1 ano. E os primeiros 3 meses foram assim, tipo, eu a ver o quão era difícil parar isto tudo. Eu me senti como uma dependente. Os alcoólicos, eles falam quando as pessoas param de beber álcool, eles começam a ter sonhos que quebraram o compromisso, a promessa. Eu tive sonhos desses, eu tive sonhos de que estava, oh meu Deus, agora tive sexo com este gato, com este indivíduo, este estranho, e eu quebrei a minha promessa. Eu tinha assim muitos destes sonhos e exatamente faz parte de retirar esse vício, porque é um vício, uma coisa que nós fazemos todos os dias, inconsciente, se torna mesmo um vício. E foi aí que começou a surgir estas memórias, as memórias de abuso sexual energético e esta parte que eu falei de vocês, dessa parte da sombra do mundo sombrio que estava dentro de mim, de odiar o que os homens fizeram às mulheres durante muitas gerações, e deu uma oportunidade incrível de curar isso. Eu vi onde estava a minha vingança, mudei, tirei essa vingança e passei por esses processos de cura. E 1 ano depois, o que eu vi foi que como eu consegui estar nesse espaço completamente claro, é como se eu tivesse toda a minha vida
uma muleta. Fazia tudo com esta muleta da energia sexual. E de repente, durante um ano, eu vivia a minha vida sem ela. Quando surgia, quando depois de um ano eu estava à frente de um homem, eu conseguia estar presente dele sem essa muleta. As pessoas deram-me tanto feedback, como a minha presença mudou, a minha clareza mudou, e muitas vezes posso amparar espaços de cura para homens completamente diferentes, muito mais claros, sem nenhuma agenda inconsciente com eles. Mudou completamente a minha vida, o meu trabalho. Mas precisei pelo menos esse ano de não ter nenhum tipo de intimidade com o homem. E esse é o experimento mais eficaz. Pronto. Se alguém tem alguma pergunta em relação a este experimento? Não é bem uma pergunta, mas eu já tenho percebido bastante coisa em relação a isso, em relação a olhar, principalmente como é difícil não olhar, é realmente um vício. Olhar para a pessoa e não olhar nos olhos dela. Principalmente para os homens, é muito, muito, muito desafiador mesmo. E até mesmo eu faço massagem, né? Eu sou massoterapeuta também. E eu atendi um homem há poucos dias e eu percebi como minha energia sexual fica indo em direção ao homem justamente para fisgá-lo como um cliente. Então, é o tempo inteiro, é muito, muito, muito desafiador mesmo. Exatamente isso de não olhar, não vem um homem na direção contrária na rua e sim, a gente olha nos olhos, é muito difícil, foi também um dos mais difíceis, exatamente porque todo mundo, toda viva branca, cinza ou negra, anda com um radar constante de: será que eu sou atraente para esta pessoa? Será que eu sou atraente para esta pessoa? Será que ela é atraente para mim? Constante. Isso também é energia que está sendo despendida nesse campo. Eu achava que era impossível eu desligar isso, mas eu ando na rua, nem do género, nem quero saber, as pessoas às vezes: você viu aquele cara? Eu: quem? Passou o quê? Não é que eu agora não presto atenção às pessoas na rua, nem nada disso, pode acontecer alguma coisa, mas não na parte sexual. É tipo, já esse scanning, já não está sendo feito. Então é possível. Preciso é parar completamente de fazer. E outra coisa que você falou desse vício é que, não sei como é a vossa personalidade, mas para mim, das coisas que me viciam, eu tenho eu não quero que nada me prenda. Não quero que nada me prenda a minha atenção, quero ter a minha atenção livre, onde eu quero colocá-la, eu não a quero colocar. Então, para vocês que fazem trabalhos energéticos, para vocês que amparam espaços às outras pessoas, se vocês têm uma parte da sua atenção presa num vício, então quer dizer que vocês nunca têm o seu poder inteiro presente nesse espaço, porque vai ser sempre agarrado por essa coisa que ainda não está resolvida. Então, urge mesmo a vocês libertarem o máximo de energia que vocês possam para estarem presentes. Queria ouvir mais de outras pessoas. Quais é que são as energias, como é que vocês fazem essa mistura? Vai, Jéssica, bem-vinda. Obrigada. Eu cheguei um pouquinho depois, eu não escutei completamente a Viúva Negra, e me identifiquei muito com a Viúva Branca. E você falou do cabelo, né? Eu tô com o meu cabelo que eu quero cortar ele porque eu tô querendo me desapegar, mas eu não consigo, e agora eu entendi o porquê. Porque antes eu não tinha essa consciência, né? Só ia mais pro eu gosto de, né, da interação com os homens. E, enfim,
E aí a Viúva Negra, como eu não escutei, né, mas eu estou aqui tentando acessar se ela tem a ver com, de fato, né, se envolver com as pessoas sexualmente e depois falar tchau, se seria isso. Pode falar. Não tem a ver com o envolver ou não envolver sexualmente, fisicamente com as pessoas, mas o propósito é eu troco energia sexual para controlar você e tomar vingança de você. Na verdade é para destruir a pessoa, destruir o poder ou o estatuto da pessoa. Então é uma coisa muito mais predadora. Pronto. Mas eu me identifico um pouco com isso também, no sentido de querer ter controle, querer que a pessoa faça o que eu quero, esteja ao meu serviço. E estou tentando lidar com isso. Enfim, eu me identifiquei, isso é muito forte assim na minha vida, né? E tem a ver também com a minha bagagem, com experiências vividas de abuso. Então, é algo que eu estou tendo mais clareza e consciência desde que a minha filha nasceu, e que foi por um parto natural. Então, para mim, tem muita relação com também ter acessado essa energia por meio dessa experiência física. Isso. Bom, para mim é tudo muito novo isso que eu estou escutando, por mais que eu já esteja investigando. Estava investigando por outros caminhos, não tanto dessa maneira, e fiquei muito feliz quando eu vi essa divulgação. E estou grata de estar aqui também. E é isso. E aí, ao mesmo tempo que eu sinto essa energia, eu também sinto o que uma das mulheres falou, assim, uma certa timidez, que eu acho que tem a ver com essa busca dessa consciência do lidar com essa energia. Obrigada, Jéssica. Eu quando escaneio você, o seu corpo energético, a mim parece-me mais como viúva cinza do que viúva negra. Mas eu acho que porque essa parte do controlo aliás, pode acontecer na viúva negra, cinza e branca, de fazer desde charminho para que o homem venha nos ajudar com a mudança da casa. Quem é que já fez isso? De charminho para me ajudar a mover um móvel. Okay. Ou coisas assim, ou me ajuda a ir buscar o meu carro, tudo pode ser desde um favor de amigo até bolas, porque é que eu não vou contratar uma pessoa, porque é que eu não faço mesmo, porque é que eu tenho de usar charme para negociar isso. Então, essa manipulação e controle quer dizer para você, Jéssica, que acontece nos 3 níveis, nas 3 viúvas, mas a energia é muito mais predadora com a viúva negra. A viúva cinza tem muito mais, ou seja, muito mais predadora sexual, a viúva negra, né? A viúva cinza tem ainda tem alguma predação sexual, tem alguma, assim, muito óbvia, muito mais óbvia, muito mais erótica e sexual. E depois a viúva branca é menos, obviamente, erótica ou sexual, mas só porque é mais escondido, ok? Tudo é mais escondido, é mais sutil. E é um espectro. Então há coisas que você pode ter mais de viúva negra, mais de viúva cinza ou de viúva branca. Portanto, é só mesmo começar a identificar. Faz sentido. De fato. Isso. Vai, Jennifer. Estavas à espera há muito tempo. Vera, esse saber disso para mim foi assim libertador quando a gente sentou lá no treinamento, porque eu tenho uma viúva branca no sentido dessa manipulação, de querer que as pessoas façam as coisas para mim, e manipulo sendo muito gentil, muito solidária, e fazendo esse jeitinho até aqui em casa, e percebo também, como a Giovana falou na filha, o meu filho já fazendo isso, tipo, pega uma água para mim, eu sou seu filho querido, então assim, eu já estou cortando isso, trazendo ele para a responsabilidade. E foi muito importante porque eu sempre estava no papel de vítima ou de perseguidora, porque eu percebia isso nos meus ambientes de amigos, de trabalho, e eu ficava perseguidora daquilo. Eu percebia a coisa e ficava, como assim? Tá dando em cima? E esses olhares? E eu ficava muito angustiada e era a chata da história, ou a ciumenta da história, e foi libertador para mim sair
conhecer e sair desse papel de vítima e de perseguidora. Foi libertador para mim, mudou realmente a forma que eu encarava essas situações. Obrigada, Jennifer. Quem daqui já bebeu do copo de outra pessoa? Assim, de um homem para um homem? Não é só não tenho mais copo nenhum, mas isso uma estratégia clássica, que você está a colocar a sua energia no copo, beber do mesmo copo, com a mesma boca, de outro homem, às vezes, ou de outra mulher. Claro que também acontece entre amigas, muitas vezes isso, elas partilharem o mesmo copo, mas há muito aquela coisa é diferente, é um bocadinho diferente quando acontece, posso provar um pouquinho da sua comida? Quando você faz isso, você está a trazer um nível de intimidade muito grande, porque a comida é daquela pessoa, energeticamente, é o espaço físico, é o espaço energético dela, e você está entrando no espaço energético dessa pessoa, então está assim a misturar as suas energias. Outro exemplo, por exemplo, que acontece muito para viúvas brancas e cinzas, e aí vocês veem a diferença entre uma viúva branca e uma viúva cinza. Imaginem, isto aconteceu comigo. Eu estava sentada numa mesa, na comunidade, assim, uma mesa, um grupo, nós estávamos jantando, e está assim, amigos, mulheres e homens sentados à mesa. Se uma viúva branca vem para esse espaço, ela faz um abraço por detrás de uma dessas pessoas. Oi, gente, tudo bem? Dá um abraço e invade esse espaço em vez de aproximar, dizer oi, mundo, tudo bem? Posso sentar com vocês? Não, ela vem assim de trás, as pessoas estão conversando, estão dentro dessa bolha de conversa e ela viúva branca entra e invade o espaço assim. Ok? Agora, a viúva cinza, ela não dá só o abraço, ela faz aquela coisa do oi, tudo bem? E põe uma energia muito mais sexual no espaço. Claro que esta energia é sexual, mas esta energia é muito mais erótica. Então, você, às vezes, nem precisa ser mexer muito em todo o corpo, pode ser assim, um mexer ali de uma certa forma no braço de uma pessoa. Oi, olha, você pode me deixar sentar? Pode ir para a frente? Tem muito mais uma energia mais erótica, quando tem a ver com toque físico e de dar festinha, carícia assim, tem mais a ver com energia erótica, porque ativa, nós não sabemos, eu acho que nós sabemos todos que os nossos corpos são muito sensíveis. Então essa coisa de dizer, eu só toquei e não fez nada, é porque ou estamos a mentir ou não estamos acordados à sensibilidade dos nossos corpos, mas o toque de um corpo, qualquer corpo com outro corpo, dá uma reação bem grande. Por isso é que nós adoramos abraços. Mesmo que parece que não está muita coisa a ser ativada, nós temos todo um campo magnético polarizado que vai entrar no campo magnético de outra pessoa. É uma coisa bastante... dá um impacto grande. Então, de vermos qual é que foi a intenção, o que é que estava mesmo a acontecer. É bom começarmos a ver isso. Queria ouvir do Renan, que é o único homem aqui neste espaço. Como é que é para você, Renan? Então, estava aqui repassando, né, as diferentes estratégias e eu detectei várias coisas assim, né? Desde uma coisa já da infância, que eu não sei assim de onde vem, de tipo, porque como, eu já era uma criança mais falante, né? Então, ai, que fofinho, olha como ele já fala. E aí, né, as mulheres, ai, que fofinho, daí vinha e abraçava. Eu lembro que até no colegial, assim, tinha alguns meninos da turma que tinha raiva de mim, porque as meninas falavam, ai, o Renan é tão fofo, vem aqui, deita no meu colo, e não sei o que, isso assim, desde o ensino fundamental era assim. E aí eu lembro que no colegial também, assim, eu chegava na escola e cumprimentava quase todas as meninas da sala, de beijinho no rosto. E, tipo, e era uma coisa assim, nossa, olha como ele é sociável. Olha só, isso era incentivado, sabe? Porque, nossa, ele é educado, né? Ele vem e tal. Então, no fundo, tinha essa coisa também de ser aceito.
né, de me sentir amado, nossa, olha, eu sou querido. Não tinha nada com nenhuma delas, assim, mas era uma coisa que parece que ainda tinha uma energia assim, sabe? Aquela coisa assim, nossa, né, tô aqui no meio dessa coisa. E aí eu percebi que surgiu ali. Aí depois que eu fui ficando mais velho, eu percebia que nas conversas assim, eu peguei um gosto de gerar uma energia, sabe? Parece que um frisson, uma coisa assim, e parece que essa coisa até criava uma desculpa de não, mas isso é ser legal, isso é criar um ambiente extraordinário, né? Mas talvez até seja mais, porque é a mesma energia, mas com um propósito talvez de se alimentar disso mesmo. Nossa, eu tô me sentindo vivo, sabe? E parece que eu sempre identifico uma outra pessoa que também gosta de estar nessa energia e de criar essa coisa e ficar. Parece que às vezes tinha até algumas pessoas em alguns ambientes que parece que cria até uma órbita, assim, sabe? Tipo, parece que, sei lá, tá num curso, parece que você tem preferência de estar do lado daquela pessoa, ou de repente até aquela pessoa vem do seu lado, e daí você fala, nossa, tal, e fica uma coisa meio que uma nuvem, assim, sabe? Tipo, fica uma nuvem meia, né? Uma coisa do olhar também, até vinha uma coisa assim, né? Não, mas o contato humano ele precisa do olhar, né? Para você estar dando atenção para outra pessoa, né? Então eu lembro que na faculdade tinha muito disso, assim, eu conversar com as garotas assim, e daí, nossa, olhar para os olhos, e daí elas até diziam depois, né? Nossa, você tem um olhar, né, que se conecta enquanto a gente está conversando e tal. E não, nem sempre, não é que tinha uma intenção de, nossa, eu quero ter uma relação sexual, alguma coisa assim, sabe? Mas eu comecei a perceber, às vezes, o desprendimento dessa energia, assim, mas eu só tomei consciência disso depois, até que a gente falou no curso também, de Uhum. perceber esse calor, essa energia, que eu não sabia que isso era energia sexual saindo do corpo e indo, né, até a pessoa. Tanto que depois do curso eu comecei a perceber quando isso acontecia até comigo, quando outra pessoa, quando essa energia chegava até mim. E aí eu falei, opa, às vezes quando estava saindo de mim, eu falei, não, vou segurar. Acho que até você comentou, né, de girar o campo energético, eu comecei até a praticar isso. Quando eu sentia que tava, eu começava, não, traz de volta, que volta aqui, né? Ou se percebia que o olhar de repente estava fugindo para não um olhar de conexão de ser para ser, mas de um olhar tipo como, sei lá, é o inconsciente, né? Já na hora então olha para outro canto ou já e até essa semana eu tava caminhando na praia, né? Eu tava gripado, ontem melhorei um pouquinho, fui dar uma andada na praia e eu percebi essa coisa do scanner também, né? De a praia lotada, assim, aqui no inglês, em Florianópolis. Então todo mundo fica sentado na praia, né? Sentado na areia ali, olhando quem tá passando. Aquilo lá é uma televisão de scanner, é um festival de scanner, né? Porque são corpos desfilando. Então quem tá sentado fica escaneando quem tá vindo, e quem tá vindo fica escaneando quem tá sentado e tava olhando. E se torna uma coisa assim, né? E tipo, olha aquela pessoa, nossa, senti uma coisa. Ah, ali. E é uma coisa que fica automática, assim. Às vezes a gente não, né? Aí ontem eu comecei a perceber isso, né? Que eu tava prestando atenção em quem tava prestando atenção em mim. Exatamente. Então, enfim, eu falei até demais, eu acho. Não, Renan, ótimo, ótimo, bom ouvir a tua voz. É exatamente isso, de sentir. Ainda bem que ficaste muito mais sensível a quando a tua energia está soltando e quando a energia da outra pessoa está vindo para o teu lado, porque exatamente é assim que nós conseguimos ver, porque nós estamos comendo, uma parte de nós está comendo essa energia sexual. E Jennifer, eu estou a ouvir a tua mão aí, mas deixa-me só dizer uma coisa, é que o que tu disseste, Renan, acerca de a gente encontra-se com algumas pessoas, essas pessoas às vezes que nós estamos interessados ou temos assim algum frisson, elas sentam-se à nossa volta. É que as viúvas brancas e cinzas, elas sentam-se quase sempre ao lado umas das outras. Quase sempre. Então é muito, e as são parceiros muitos uns com os outros também. Então você também, se você é viúva branca ou viúva cinza, quase de certeza que os seus parceiros também são. Porque é um entendimento. A gente come esta energia, é uma coisa boa. Então, é uma espécie de preferência. Alguns são rock, outros fazem jazz. Isto é preferência de estratégia de sobrevivência. Então, também ver
que talvez quase todos os seus amigos também são, de alguma forma, viúvas brancas ou viúvas cinzas. É muito, muito, muito frequente mesmo. Obrigada, Renan. Muito bom, muito bom. Jennifer, você queria falar? Na verdade, é uma pergunta. Nesse seu processo, como é que você lidava com as situações onde as pessoas te tocavam, com esse toque, com essa energia intencional? Como é que você fazia? Assim, houve esse momento das pessoas te tocarem, você tirava o braço dela, você falava alguma coisa? Como é que você fazia? Então, eu já me treinei durante alguns anos na minha raiva consciente. Raiva consciente e no meu medo consciente. Então, as pessoas não conseguem tocar-me sem a minha autorização. Sabe aquela toque fazem as pessoas assim, olha, eu quero falar com você, e põem a sua mão no joelho. Assim, uma coisa super inconsciente, é uma forma de vem cá. Isso quase, muitas vezes, quando faz fofoca, tem muito essa coisa de a mão na perna ou a mão assim no braço. Olha, vamos cá falar mais pertinho. Mas as pessoas não conseguem me tocar sem a minha autorização. Porquê? Porque eu me posiciono já de uma certa forma nas pessoas, energeticamente. Este é o meu espaço, você não entra no meu espaço. E se a pessoa vem um pouquinho, aproxima o braço, eu faço assim, automaticamente, já nem penso nisso, eu não estou lá, já não estou lá quando a pessoa me pode tocar. Então, mas durante esse espaço, que é uma coisa que se desenvolve muito com processos de clube da raiva, de dizer que não, de aprender a dizer não, porque se a gente não consegue dizer que não, o nosso sim é uma mentira. Então, eu aprendi a dizer que não, aprendi a dizer que sim, e eu aprendi a ser o meu sim e a ser o meu não. Então as pessoas nem precisam já nem conseguem, elas não acontece essa situação das pessoas me tocarem sem a minha autorização, porque eu habito o meu não e o meu sim no meu corpo energético. E aliás, em clubes da raiva, muitas vezes nós desenvolvemos essa competência de sermos o não e o sim, sem fechar ou sem fechar completamente, sem bloquear a outra pessoa. Fazemos muito esse trabalho. Então já tinha feito esse trabalho, mas quando eu fiz esse processo, houve uma altura em que, pronto, eu estava no Brasil, então o Brasil também é tudo beijinho. E a primeira coisa que fazia era pôr a mão à frente, só para... Era o meu medo, esta pessoa vai me dar beijinho, eu vou pôr a mão à frente. Houve um homem em Florianópolis, foi uma noite que eu saí só com mulheres, e que por acaso estávamos as 4, de uma certa forma, a fazer um processo muito semelhante. Elas queriam estar só com mulheres, estar com homens era muito doloroso, ou tinham de dar um espaço, então saímos só mulheres. E aproximaram-se homens, e eu pus a mão à frente, e o homem nem viu, eu ainda não conseguia ser o meu não completamente. Eu pus a mão à frente, o homem nem viu, deu assim uma olhada e deu um beijinho na cara, e eu parei e disse assim, você reparou o que é que você fez? E ele, o quê? Não reparei nada. Eu pus a mão à frente e você não respeitou a minha mão e entrou no meu espaço e deu um beijinho na minha cara. Ele, não, cara, não, tudo legal, desculpa, não quis ofender você. Você não me ofendeu. Eu estou a dizer para você prestar atenção aos sinais que as mulheres dão para você conseguir estar a relacionar-se com uma mulher, em vez de relacionar com a sua fantasia de uma mulher. Bem, eu nunca tinha dito isso a um homem na minha vida. Nunca tinha, eu sou um estranho. E ele estava a ser só ele próprio, legal, está a ver? Não tinha assim não é assim uma pessoa má. Mas o gremlin dele, o gremlin que é a parte, aquela parte do rei ou rainha do nosso submundo, que rei de toda a nossa sombra, o gremlin dele é que não quer ver o que a mulher diz, quer só ver o que ele quer fazer. Então eu dei esse feedback para essa pessoa. Eu nunca tinha falado assim com uma pessoa que não tinha confiança, sabe? Então foi praticando, e Jennifer tendo um grupo de amigas, mulheres, me ajudando nesse experimento.
que exatamente elas me davam feedback, eu contava para elas o que é que tinha acontecido, e perguntava, mas eu acho que está bom, elas davam-me feedback a mim, assim, porquê é que você estava a falar com esse homem? Eu só estava a querer saber das maçãs, porque estávamos a plantar maçãs, plantar macieiras. Ela assim, você quer mesmo saber, você agora é agricultora? E eu, não, eu tinha curiosidade. Você é... ok. Então você está dizendo que eu não tinha interesse nas macieiras, eu só tinha interesse em estar falando com este homem. E elas assim, sim. Eu, ok, pronto, não vou fazer isso mais. Então foi muito bom ter um grupo de mulheres que podia ser mesmo assim para mim. Assim, porque é que você está a enviar mensagens para este cara no outro lado, nos Estados Unidos? E eu, ele é meu amigo, vocês não se veem, vocês tiveram um romance, pai, há 6 meses atrás, está falando com ele porquê? E eu, ok, eu estou a falar com ele porque a energia sexual é muito fácil, e só por mensagem. Então, muito bom ter uma equipe. Obrigada, Jennifer, pela sua questão. Mais questões? Quero saber mais questões de vocês, ou comentários, partilhas, algumas pessoas assim. Juliana, você pode falar também. Mila, penso que você tem coisas a dizer também. Sim, eu acho que eu estou tomando consciência mais disso, de como eu me alimento disso, porque no treinamento eu também tive um sonho, acho que quase no último dia, assim, que me fez acessar essa parte muito sutil de pele, assim, de abuso pelo carinho, assim, de pessoas queridas. E como eu ainda vejo isso, dessa pessoa fazendo isso com os netos, e tipo, e não percebe mesmo, sabe? É tão inconsciente, mas eu sinto. E eu tomei consciência disso e acolhi, mas é engraçado que eu estava num processo meio detox, meio da minha cabeça mesmo, de não me relacionar com homens, assim, porque eu me sentia muito sugada, principalmente no dia seguinte, assim, de trocar energia com a pessoa e parecia que tinha sumido toda a minha energia, assim, passou muito tempo para me recuperar. E inconscientemente eu fui me afastando, assim, de escolher a dedo mesmo quando eu ia me relacionar e ainda assim acontecia de novo. Eu falava, nossa, mas eu achava que eu tinha escolhido uma pessoa com energia sutil. E aí acontecia igual, de eu estar esgotada, assim. E eu percebo o quanto eu preciso me proteger, mas não sabia como, porque eu me sentia muito mais sugada do que sugando a energia do outro. E aí acho que essa conversa toda está servindo para eu perceber o quanto que eu também me alimento disso, e que a grande questão é essa, não é o que eu estou alimentando do outro. Eu estava sentindo muita raiva ultimamente, assim, quando eu percebia uma tensão sexual no ambiente que eu achava que não, eu não queria isso, eu não acredito que isso está acontecendo, que está acontecendo uma tensão sexual aqui nesse ambiente que eu achava que era seguro de troca, e que raiva. E aí eu tinha raiva, mas sou eu que estou criando isso. Então acho que é tomar consciência de que isso está vindo de mim e parar de querer falar, ai, nossa, não fui eu, não sei como é que isso está acontecendo. E veio lembrança também de como na infância me chamavam de meiga. Nossa, como sua filha é meiga, como ela é quietinha. Então acho que o meu mecanismo é muito assim de agradar para não ser rejeitada, e aí, às vezes esse agradar, nossa, é um jeito meiga de ser, e quando eu vou ver, eu estou envolvendo sexualmente sem exatamente ser vulgar, mas exatamente esse é o meu mecanismo, assim. Isso, obrigada, Mila. Essa é uma parte muito importante de manter o teu espaço energético, o teu espaço pessoal energético, que não deve pertencer mais a ninguém nesse espaço, é só mesmo a sua energia. E quero dizer para você que esse espaço energético se mantém com raiva. Não é 50%, mas 15% de raiva, uma espécie de... Sabe como quando você às vezes pode caminhar numa cidade à noite? Não é? Há só uma forma de uma mulher caminhar numa cidade à noite. É com raiva, tipo, andar rápido, não é? Que é para não ser interrompida por ninguém, e há muitas cidades que nem sequer é bom caminhar à noite sozinha, mas caminhar à noite é com determinação, rápido, nem me interrompe, senão eu corto a sua cabeça.
Então é um bocado essa energia, essa determinação de manter o seu espaço, que é o oposto do que as pessoas pensam que é meiga, não é? Meiga é não ter nenhuma raiva, não ter esse espaço, não ter determinação. Então é exatamente o trabalho para você estabelecer esse seu espaço e guardá-lo, é exatamente porque agora a única forma que você descobriu de guardar o seu espaço é não estar lá, é não ir aos encontros, estar dentro de sua casa. Agora, o próximo passo, ainda bem que você descobriu isso. Agora, o próximo passo é, com raiva, com essa assertividade e determinação de manter o seu espaço, não é? Manter o seu centro energético no seu centro físico. Para isso é preciso raiva. Porque trabalharmos a nossa atenção, onde é que está a nossa atenção, ela requer, é como um músculo, vai demorar um bocadinho, mas depois a certa altura já, eu consigo acessar esta raiva, 10% de raiva consciente, não há problema. Então eu sei que você teve essa experiência com a raiva nos treinamentos aí no Brasil, e a continuar, e até fazer um clube da raiva para manter esse centramento energético, para isso ficar mais fácil de fazer, e partilhar isso, Mila, com outras mulheres. Que há muitas mulheres que precisam disso, dessa experiência de você não me toca. Então, quero mesmo recomendar, inclusive para vocês, Juliana e Jéssica, que não estiveram, eu não conheço vocês pessoalmente dos treinamentos, que existem passos que vocês podem tomar com o Clube da Raiva, de exatamente manterem seu centro, manterem seu espaço, exatamente para terem esta assertividade, esta determinação e não deixarem ninguém entrar no seu espaço sem sua autorização. Obrigada, Mila. Obrigada. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Juliana? Oba. Primeiro, eu não peguei logo do início, mas eu não sei se teve alguma explicação do porquê a escolha assim do nome de viúva. Uhum. Porque isso até eu comentei com o Renan, né, que a gente falou do curso em específico, acaba trazendo, de uma certa forma, uma correlação ao feminino, né, a ideia de viúva negra, que, pelo menos assim, no aspecto, até quando a gente vê ali um pouco de psicologia analítica, quando se fala do aspecto da deusa, né, e do feminino destruidor, que causa muito medo, principalmente nos homens, né, associa muito o viúva negra a isso, né, ao feminino, um aspecto destruidor e que dá medo e que justamente você, de certa forma, né, quer tomar poder e controle daquilo porque aquilo amedronta. Uhum. Aí eu fiquei curiosa em relação, a princípio, ao nome, assim. Uhum. Eu disse isso no início, e a viúva branca, o nome, a viúva negra, branca e cinza veio existe na natureza. A língua portuguesa é uma língua sexista, porque põe sexo masculino e feminino a coisas completamente diferentes, e o plural é quase sempre masculino, então é um bocado mais patriarcal. Então, na natureza existe uma aranha cuja fêmea é chamada viúva negra. Foi baseada nesse nome, porque essa aranha, em específico a fêmea, o que ela faz é copula com o macho e depois mata ele. Mata, né? Exatamente. Uhum. Então foi só baseado nessa aranha que é fêmea, por isso é que é chamada viúva branca, senão era viúva negra, senão era chamada viúvo negro. Então eu chamo viúva a homem e mulher, viúva negra, cinza ou branca, homem e mulher, por causa de remeter a esse nome original. E então eu entendo isso também que você está a dizer, que aliás é muito aceite, e até em Possibility Management nós dizemos que o inconsciente feminino é muito mais parecido com uma aranha, porque faz essas teias, e o inconsciente, e destrói por manipulação, e o inconsciente masculino é mais como uma mosca, é assim um bocado bruta, burra, e destrói por força. Em vez de ser por manipulação, destrói por força.
Então que são o tipo de destruição dos inconscientes feminino e masculino, mas o nome tem mesmo só a ver com essa aranha física que existe na selva. Não, sim, não, eu sei, né, dessa história da aranha física, mas justamente, né, tem até filme, eu acho, né, que é a Viúva Negra, justamente colocando de uma forma, né, como se esse aspecto destrutivo, manipulador, só houvesse, digamos, pelo lado do feminino e né, a gente sabe que não é bem assim. Claro, mas colocado, né, ainda tirando essa dúvida primeiro, eu já venho há um bom tempo, né, tendo consciência, né, de como, porque eu sou muito perceptiva e né, dentro do meu processo, o quanto a sexualidade foi um problema, de como eu já acessava esses campos. A conversa aqui fica muito nítida de o quanto, na verdade, o que aquilo eu só entendia como manipulação do ego envolve também essa linha da, né, manipulação da energia sexual. E a questão das crianças, né? Também tenho filhos, aí fiquei pensando, assim, já fazendo, assim, né? Aquelas lembranças que os meus filhos já estão maiorzinhos, assim, mas pensando em mim, né? Como eu fui criada, digamos, para viúva branca, né? De ser a menina boazinha, que faz tudo certinho, que não dá trabalho, mas que com o meu divórcio, diante de tantas, assim, traições, né? Do meu ex-marido, como ele me colocava muito nessa condição de é a boazinha e que sexualmente as, né, fêmeas fatais, ou digamos que fosse uma viúva cinza, digamos assim, que eram atraentes, né? E como isso acabou me impactando e me fazendo passar uma fase de eu expor muito mais a questão do corpo, justamente para você chegar no ambiente e, tipo, mostrar, não, pera lá, né? Não é assim, você não vai me manipular, né? No caso do masculino, né? Você não vai exercer poder sobre mim, o controle, porque eu já estou aqui chegando, mostrando o meu poder e controle com isso, né? Então, acho que passa muito de você avaliar tudo isso com a questão da intenção e da consciência, né? Exatamente. Não que exista realmente para você um certo, um errado, mas a questão da consciência, né, que agora que nem você falou, não vamos olhar mais ninguém no olho, ninguém vai tocar, não é isso, é a questão da intenção e consciência naquela troca, né, isso foi o que eu entendi, assim, de tudo isso. É exatamente isso, Juliana. Não, a estratégia não é boa, a estratégia não é má, foi uma estratégia que você encontrou para sobreviver quando era criança e funcionou todas essas estratégias porque vocês estão aqui, vocês não morreram, não foram mais maltratados, ou seja, de alguma forma as pessoas têm de precisar de alguma estratégia para sobreviver nesta cultura extremamente patriarcal, é que é extremamente patriarcal, então ao nível energético, super, porque as pessoas não têm muitas distinções no nível energético mesmo, então como uma criança sobrevive nessa cultura, tem de encontrar formas de fazer. Então, uma estratégia é só isso, é só uma estratégia, não é boa, não é má. E, a certa altura, a estratégia que deu para você sobreviver quando você era criança se torna a sua prisão quando você é adulta. Era isso que nós estávamos a falar, é que não é possível, quando se torna uma competência inconsciente e uma estratégia inconsciente, a pessoa nem sequer sabe que está fazendo isso, mas está a fazê-lo. Quando está misturando com toda a comunicação que tem com o homem, ou com mulheres, ou com o patrão, ou com o vizinho, essa mistura da energia sexual está acontecendo, mesmo quando a pessoa não está intencionando conscientemente essa energia sexual. E para mim, eu não sei, para mim foi um coração partido, mesmo partido, quando eu descobri que todos os relacionamentos que eu tinha de amizade com homens tinham na verdade, eu não sabia ser amiga. Eu não sabia ser amiga porque eu sempre usei energia sexual para manipular. E isto foi para mim, quando a maior parte dos meus amigos eram homens, foi um crashing, foi completamente uma quebra interna de uau,
eu não sei o que é ser amiga, sem nenhuma manipulação, completamente zero manipulação. E foi um processo para descobrir, para mim foi um processo para descobrir. Portanto, exatamente o que eu estou a dizer aqui, Juliana, não é bom, não é mau, vocês façam o que quiserem. O que eu descobri, o que eu posso compartilhar, foi o que eu descobri empiricamente. Portanto, isto vem tudo de experiência e de experimentação empírica, não vem nada de filosofia ou de teoria. Por isso é que eu digo, não conheço forma nenhuma que seja mais eficaz de irmos até ao mais sutil do comportamento inconsciente com a energia sexual, de não fazer de todo. Exatamente como um alcoólico não consegue deixar, olha, agora só bebo uma vez para cada 2 semanas. Ele não consegue, ele tem de parar completamente para ver o quão viciado ele está, e foi isso que eu precisei de fazer. E por isso é que eu digo, isto eu recomendo a todo mundo fazer isto, mas eu não recomendo vocês fazerem isso se é uma forma de se autocastigarem, se é uma forma de se adaptarem a uma ideia de quem vocês têm de ser. Mas se vocês querem fazer esta pesquisa para verem o quão está enterrado dentro de vocês e no sistema, é só um ano da vossa vida, e eu digo para vocês, foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor ano da minha vida, porque eu nunca, toda essa energia que eu estava sempre a fazer esse ping e essas preocupações, eu parei isso tudo, tive muito mais projetos de trabalho, muito mais colaborações, muito mais clientes a quererem trabalhar comigo, porque a minha energia era muito mais clara. A minha vida profissional e de amizade, porque eu comecei a ter muito mais amizade consciente com mulheres, e e até me apercebi, uau, não só estou bem sozinha, mas eu vibro, eu floresço sozinha, sem esta preocupação de homem na minha vida. Não, foi mesmo o melhor ano da minha vida. Eu até, há um ano atrás, que foi quando eu terminei, eu quase que nem queria, não quero explorar nada com ninguém, estou bem assim, não quero sair desta minha alta. Mas pronto, encontrei uma pessoa com quem eu queria construir alguma intimidade, porque eu não queria também ter esse medo a conduzir a minha vida. Mas se vocês querem fazer esta experiência, façam-no com esse espírito de exploração, de experimentação, de pesquisa, não porque existe algo de errado com vocês, porque não existe nada de errado em ter uma estratégia de sobrevivência, mas vocês poderão querer ter mais autonomia. Em vez de ser a sua estratégia de sobrevivência a conduzir a sua vida, vocês talvez queiram ser vocês a conduzir a sua vida. Então, por isso é que eu recomendo este processo. Temos uns 4 minutos. Eu só quero dizer uma coisa logística, antes de ouvir mais comentários ou perguntas, que é, eu vou enviar para vocês a gravação em áudio, desde o início desta conversa. E que é para vocês terem, e só muito mais tarde é que eu vou publicar ela, porque eu vou usar algumas das notas para atualizar os websites que nós temos. Okay. Vera, vai. Eu fiquei com uma dúvida te escutando, porque eu também identifico nas minhas relações com homens essa energia, esse ping-pong e de amizades, e tanto que sempre foi uma questão para mim, nossa, acabo me envolvendo, enfim. Como que ficaram essas relações depois? Elas foram cortadas? Elas foram restabelecidas? Como que, né, a partir desse novo ponto de vista? Sim. Então, a maior parte delas foram mantidas. Eu disse para eles, estou a fazer este experimento. Aliás, quando eu descobri que eu não conseguia ser amiga deles, eu escrevi uma mensagem e dizer, estou de coração partido porque eu amo-te muito e eu tenho feito isto inconscientemente, como faço com todo o mundo, e que isto tem criado estas interpretações, esta ambiguidade na nossa amizade, e eu vi que tenho de alguma forma te usado
às vezes me sinto sozinha, em vez de te admirar como uma pessoa que tu és, somente. Então eu mandei essas mensagens para alguns amigos que são importantes para mim e fui muito bem recebida. Comecei a reaprender o que é ser amiga dessa pessoa. Não é de ele é um homem atraente, que é meu amigo, é o João particularmente, o André particularmente. E então essas amizades se mantiveram, ficaram muito mais claras. Aliás, as parceiras desses meus amigos, que morriam de medo de mim, por causa da energia sexual, elas começaram a ficar muito mais próximas de mim. E houve um ou outros relacionamentos que eram só mesmo à base de energia sexual, que a gente não temos tanto interesse, porque ele já não se alimenta da minha energia sexual e eu já não me alimento da energia sexual desse homem, então não fez tanto sentido, já a gente não troca tanta mensagem, não se encontra tantas vezes, mas as amizades importantes de homem, elas se mantiveram. Aliás, eu via um homem com que eu fazia muito flirt, nós nunca tivemos nada, mas sempre que eu ia àquela comunidade na Alemanha, fazíamos um flirt muito, 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 muito grande. E parecia que talvez um dia a gente se encontrasse sexualmente. Eu falei com ele e disse assim, olha, eu tenho medo, mas estou a fazer este experimento, eu não quero nenhum flirt, eu não quero fazer nenhum... Aliás, estava já de saída desse experimento, não quero fazer flirt contigo, eu acho que tu és uma pessoa super talentosa, eu quero aprender contigo, mas se fizeres flirt comigo eu não vou conseguir estar na tua presença. E ele olhou para mim e disse assim, não, eu respeito-te como uma pessoa super incrível que tu és, não vamos deixar de ser amigos e eu vou parar completamente o meu flirt. E ele parou. Ele é uma viúva cinza, então ele sabia mesmo parar. Aliás, parar comigo, mas com todo o resto do mundo ele fazia. Então, arrisca, Jéssica, porque eu acho que isso ajuda mesmo muita gente a clarificar que amizade é que nós temos realmente. Ok. Obrigada, muito obrigada. Se tiverem mais perguntas depois destas 2 horas de explorar, de estar assim, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, podem me enviar mensagem no Instagram ou por meu e-mail. E se tiverem a fazer esta experiência, este experimento de 1 ano, então eu tenho um grupo que é por causa da Juliana, que quer fazer este experimento e nós vamos construir um processo de entreajuda entre as mulheres que querem fazer e as mulheres que querem apoiar. Então é só contactem-me a mim e eu remeto-vos a esse grupo também. Muito obrigada a todo mundo. Muito espero que os seus Obrigada, Vera. Obrigada, Vera. Obrigada, Vera. Muito obrigada. Foi maravilhoso o encontro. Obrigada por fazerem falar sobre isso. Obrigada. Adorei. Tchau. Obrigada. Gratidão. Tchau para todos. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, todo mundo. Saudade, galera. Beijo. Beijo.